no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Só preciso mostrar esses caras têm, por favor. O pastor está falando já, tipo assim. Eu filme. Ficar ligado. Todos acharam? Juízes capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos com você. Primeiramente, o versículo 2 ao 5, que diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor e a esta mulher lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Versículo 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o serviço? Feche teus olhos, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Soberano e eterno Deus, Pai amado e querido, aqui está o teu povo, Senhor, reunido em tua presença para ouvir a tua voz e a tua palavra. O Senhor conhece o que tem no meu coração, o Senhor sabe quem sou eu, e por isso eu te peço que eu me esvazie cada vez mais diante da tua presença, diante do teu povo, e que o Senhor venha encher a minha vida, primeiramente através dessa palavra, e transborde sobre cada um aqui presente. Senhor, em nome de Jesus, fala ao teu povo, fala conosco, ministra aos nossos corações, que possamos aqui, meu Deus, entender o que tu tem para ministrar sobre nós, e que ao passarmos por estas portas, nós venhamos a sair daqui com fogo nos olhos, venhamos sair com o coração em chamas, venhamos sair daqui sedentos cada vez mais de estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Se sente, por favor. Estamos no mês de mordomia e estamos numa campanha de poder. E tentando entender o que Deus tinha para falar conosco, pedindo a direção, a orientação ao Senhor. Confesso que essa palavra custou a eu ter que diluir ela no meu coração. Porque eu falei: Senhor, é isso que o Senhor tem para falar conosco? Eu falei com a minha esposa hoje, eu sempre espero ela no carro. Hoje eu estava ainda, quando ela chegou, eu estava até tomando banho. Eu falei: Neise, hoje foi difícil. O que houve? Eu estava já há dias com essa palavra, trabalhando, e hoje à tarde eu tirei, confesso que fica à tarde, amanhã, a tarde toda, nisso, eu pedindo direção a Deus: Senhor, como ministrar? Que ministrar? E Deus começou a falar ao coração para que ministrasse essa palavra. Eu quero te pedir que, assim como eu fui entendendo, que você também possa entender o que Deus está te chamando. Porque o tema da nossa mensagem para hoje é: para que eu fui chamado. Quando lemos essa passagem de Sansão, é muito interessante que havia uma promessa, mas também havia um propósito no nascimento. Havia também um milagre envolvido.
Porque, primeiramente, a Bíblia não relata que a mulher de Manoá estava clamando, orando, não. Simplesmente dizia que havia um homem e ele tinha uma mulher estéril. E Deus se manifestou, enviando o seu anjo, para que chegasse e dissesse: mulher, tu és estéril, mas tu conceberás um filho. E ela nem estava pedindo, ou se tivesse pedido, ela nem esperava que Deus iria responder de uma forma tão poderosa, tão tremenda na sua vida. Quem de nós já imaginou, num momento de maior aflição, a gente sempre pede: poxa, bem que podia hoje aparecer um anjo do Senhor na minha casa, falar comigo, varão valoroso, filha amada, agraciada de Deus. Quem não gostaria de ouvir essa palavra? Aí você pensa: poxa, Senhor, podia ser comigo também. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus não tem prediletos. Deus não tem filhos prediletos na vida dele. Até porque, para me provar que existe filho predileto, ele tem que dizer que eu sou um. Você vai querer também. Está vendo? E é interessante que ele escolhe uma mulher simples, um homem simples da tribo de Dan, e ele chega ali e ele diz: é com vocês. Só que a diferença estava quando aquela mulher recebeu aquela palavra, ela confessa e fala para o seu marido: vou orar. Porque, veja bem, ela recebeu um milagre, uma promessa e um propósito para aquela criança. Mas o pai, o sacerdote da casa, ele chega ali na hora: peraí, tudo bem, recebi isso tudo, mas agora eu preciso de algo mais. Porque ele pede direção. Como devemos preparar o menino? Como devemos cuidar dele? Para que ele viva este propósito. Muitos aqui receberam uma palavra em algum momento da sua vida, ou um dom, de que você faria algo tremendo, de louvor, de pregar, ou de evangelizar, ou de repente você ser um intercessor, uma intercessora, algo. Mas eu nunca recebi. Recebeu, você ainda só não se ligou. E se você não recebeu, eu te entrego um agora. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É para você pregar. Se for preciso, use palavras. Mas pregar nas palavras não. É com testemunho de vida. É com as suas atitudes. Porque quando alguém vê o teu caráter, quando alguém vê as tuas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que você fala, diz mais do que as tuas próprias palavras. Quando alguém vê você tomando uma atitude de cuidar de alguém, ou de perdoar alguém, está falando mais alto que as tuas próprias palavras. E aí a gente volta nessa passagem. Manoá toma uma atitude. Como será? Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Ele quer chegar. Como eu devo proceder para prepará-lo? E a Bíblia nos ensina algo tremendo. Nós vemos a partir de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, uma palavra profética que serve para nós. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei e o designei profeta das nações. Antes de você nascer, Deus já sabia o seu nome. Sabe por quê? Há um propósito na minha e na tua vida. Só que muitos de nós escondemos os nossos talentos. Muitos de nós escondemos aquilo pelo qual nós fomos chamados, por medo, por vergonha, ou por se achar uma pessoa inferior. Eu não tenho condições de pregar como ele ou ela prega. Eu não tenho condições de ser uma pessoa de dom, de visão, de revelação como a irmã ou o irmão tem. Irmão, se preocupa com isso não. Deus nos chamou capacitados, Ele capacitou os chamados.
Ele preparou no meio da batalha, no meio da sua caminhada, mas ele espera que alguém se levante e diga: eis-me aqui, envia-me, me usa. Tem gente que preferiu ficar sentado, mas Manoá, ele pega: não, vou preparar o menino. Ele toma um período de sua vida, a criança nasce. Quando nasce, ele vê o milagre acontecer. Ele, quando vê o milagre acontecer, ele: agora eu tenho que ver, agora eu tenho que provar, eu tenho que viver um propósito, prepará-lo para que ele possa viver uma promessa, que é libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E mais uma vez ele diz: o povo de Israel tinha caído. Sabe o que é interessante, irmãos? É que às vezes a nossa casa, parentes, amigos estão na mão do inimigo, e Deus já disse para você o que você tem que fazer. E você está ali esperando, está deixando acontecer. Gosto de uma frase que o pastor Arai sempre fala em ministrações, que é uma frase de um autor que eu não conheço, não lembro agora, que diz que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Ali onde estão enterrados canções, projetos, ideias, curas, livros, tantas coisas enterradas, porque muitos enterraram seus talentos em vida e levaram tudo para o caixão. Não é uma mensagem para te ferir, não, meu irmão, mas é uma mensagem para te despertar, porque você precisa se levantar novamente para fazer aquilo pelo qual você foi chamado. Servir. Estamos numa campanha de poder, meu irmão. Você quer ver o poder de Deus na tua vida? Sirva ao outro. Quer ver o mover de Deus? Quer ver as coisas acontecendo na tua família, na tua casa, as portas se abrindo? Esteja disposto a querer cuidar. Seja disposto a querer servir na obra do Senhor. Não de qualquer maneira, e nós vamos falar disso aqui. Manoá ensinou o seu filho no caminho que ele deveria andar, como diz Provérbios. Salomão vem tempos depois, mas Salomão escreve algo que já Manoá resolveu fazer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A questão é que Sansão, ele entendeu a missão. Tem muitos que entendem a missão, mas não entendem o propósito. Qual era a missão que ele tinha? Libertar o povo. Mas qual era o propósito disso? O propósito não era apenas de libertar, era trazer o povo para mais perto de Deus, através da vida dele. Até porque em toda a Bíblia você não vai encontrar um homem como Sansão, com a força que aquele homem tinha. Não tem. Nem Golias tinha a força que Sansão tinha. Alguns exemplos a gente vai dar aqui. Sansão, em um dado momento, ele destrói os portões de uma cidade, carrega os portões por 67 quilômetros. Irmão, sabe o que é 67 quilômetros? Quem já foi daqui a Santa Cruz, são 55. O cara andou mais 12, carregando portões de uma cidade. Detalhe, o cara ainda subiu o morro, chega lá de cima e joga de lá de cima para dizer que está tudo quebrado. As portas daquela cidade não vão prevalecer. Podemos trazer isso para o mundo nosso, do lado espiritual, sobre as nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua vida. Entenda, aquele homem é um homem que ele foi preparado para ser bruto, mas ele também foi chamado para ser um servo.
Só que, infelizmente, há muitos que entendem a missão, mas não entendem o propósito. E o não entender o propósito prejudica a sua missão. Tem muitos aqui, podemos colocar exemplos, alguns são líderes, outros foram chamados para cuidar de alguma área determinada ou de limpeza, e ali você vai ter que fazer, a missão é limpar, não vou passar só uma vassoura. Não, há um propósito. A missão é limpar, não é só passar a vassoura. Passa a vassoura, passa um pano, deixa brilhando. Mas para quê? Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Vou liderar, eu não estou liderando pessoas para as pessoas, eu estou liderando para Deus, porque eu preciso atrair aquele grupo que está comigo para mais próximo do Pai. Eu não vou fazer as coisas como eu quero, porque pela minha vontade, fazer do jeito que eu quero, minha esposa me conhece, pela minha vontade, às vezes eu quero pegar um cinto, pegar uns irmãozinhos de vez em quando na cidade. Pastor Lai também de vez em quando sente essa vontade, mas ele é controlado, é um homem que tem domínio próprio, mais do que eu nesse ponto, entendeu? Mas há momentos que ele só pergunta, é cinto ou sapato? Está entendendo? E aí você precisa ter esse domínio, você precisa chegar a entender que há um propósito, que o meu propósito não é fazer de qualquer maneira, mas é fazer com excelência ao Pai. E fazer com excelência ao Pai é servir a todos, até mesmo quem vai às vezes nos atrapalhar, até mesmo quem vai nos trair. Jesus, no seu ministério, serviu aos discípulos, lavou os pés de Judas. Tu lavaria os pés daquele cara que daqui a 5, 10, 15 minutos ia sair para te trair? Se tu sabendo, eu ia fazer isso. Você lavaria, você dividiria o pão com aquele que iria te dar um beijo depois, e daqui a pouco ia tomar uma bufetada na cara de um bando de soldados, você dividiria o pão com ele. E ele nos ensina. Ele nos ensina. Que isso, irmão? Que isso? Ora pela tua vida. Ele nos ensina esse exemplo de que eu tenho que seguir a paz com todos. Mas é difícil. Mas nós temos um chamado. Aleluia. Você tem um chamado. Basta você identificá-lo e começar a vivê-lo, para que você entenda o que Deus está para fazer na tua vida e na vida de outras pessoas. Eu gosto de um exemplo da minha vida, e não é para mim agora, não, meu irmão, porque foi o momento mais difícil, minha esposa vai lembrar. Quando dirigimos uma congregação, e às vezes ele estava lá sozinho na congregação. Quando eu digo sozinho, eu estava sozinho mesmo, porque no dia às vezes eu podia ir, estava na faculdade. Abri as portas da igrejinha e só tinha eu e a família Madeira, os bancos. Eu chegava ali na hora e falava, Senhor, e agora? É fácil rir. É fácil rir. Vai um dia. Agora é fácil rir. Mas vai você no dia, Senhor, e agora? Pai, vou fazer uma oração e vou embora. O Espírito Santo falava, não. Faz o culto. Hoje é dia de culto. Aleluia. Irmão, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Foram várias. E a gente pregava de um lado, um bar do lado com uma música alta. E eu pegava o violão, tocava os louvores. E detalhe, Mateus, tocava e ministrava. Ainda tinha que ministrar. A você que está agora ouvindo essa palavra, coloca a mão no teu coração. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Acabava dali, tipo, entra no ofertório. Quem ia ofertar? Só tinha eu. No dia, 25 centavos. Falei, Senhor, tem dinheiro, eu estou hoje aqui. Vamos orar pelas ofertas. Acabava de orar por aquilo. Vamos pregar.
uma autoridade, irmãos. Eu não entendia naquele momento. Eu falava, Senhor, as pessoas estão passando lá, ninguém está dando importância. No bairro o pessoal nem está prestando atenção. Mas Deus do céu estava vendo. Continua. Eu estou vendo. O culto é para mim, não é para eles. E vai se acontecendo. E vai se acontecendo. Chega depois da hora que tu acaba de pregar. A você que dá alcance da minha voz. Se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, porque tu é primeiramente o Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Acabava o culto, fechava as portas, ia embora. Aí eu pensava, será que alguém ouviu? E andando na rua, não via uma alma. Vi um pessoal sentado, batendo papo do outro lado da calçada, do outro lado do canal ali, fedorento, o pessoal ficava ali. Sabe quando eu fui entender o que Deus estava fazendo? No momento mais difícil da nossa vida. Foi quando tivemos que fechar a igreja. Fomos obrigados a fechar a igreja. No dia que fechamos, apareceu um pessoal. Mas vocês estão embora? Estou. Estamos fechando, outra igreja vai assumir agora aqui, o irmão daqui, o teto, a igreja dele ali para cá. Poxa, eu gostava tanto da palavra. Mas eu nunca tive aqui. Eu ficava do outro lado. Eu aceitei Jesus ali uma vez que o senhor estava pregando sozinho na igreja. Aí tu para e pensa, fala, Senhor, por que tu não entrou? É que eu tinha vergonha, eu estava com vergonha de entrar lá, só tinha eu e você. Aí o outro a mesma coisa, mas 3, 4 pessoas falaram isso, eu falo, Senhor, e aí? Qual foi o propósito? Ele falou, filho, primeiramente foi para você entender. Segundo, foi para salvar aquela vida. Talvez você não tenha visto, mas Deus estava cuidando. E era difícil. Mas sabe o que eu quero te trazer nessa noite, essa palavra, para que você entenda de que você não está sozinho. Deus não te deixou sozinho em tempo algum. E aquilo que você está fazendo e que você acha que não está surtindo efeito, está surtindo efeito sim, porque no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Talvez você não veja agora, você vai ver lá na frente. Talvez você não está vendo o que você está fazendo agora na tua casa aí. Mas Deus está fazendo uma obra naquele lugar. Aleluia. As tuas escolhas vão determinar para onde você vai chegar. Sansão, naquele momento, ele só entendia a missão. Ele não entendia o propósito. A primeira atitude de Sansão, e aí a Bíblia ensina que, desde o ventre da mãe dele, começando de sua mãe, ele também não poderia cortar os seus cabelos, porque era um voto de Nazireu. O voto de Nazireu era um voto de santificação ao Senhor. Estava declarando que não passaria navalha, porque o judeu poderia cortar os cabelos. Dependendo da sua formação, ele poderia até raspar a sua cabeça. Não a barba, mas a sua cabeça. Mas no caso de ele ter que chegar nos seus cabelos, o voto de Nazireu determinava santificação, santidade. Ele não poderia tocar em nada morto, para que ele não se contaminasse. Porque quem era vivo tinha que tocar em coisas vivas, tinha que cuidar de vivos. Ele tinha uma missão, tinha um propósito. E a terceira é que ele não poderia beber nada do fruto da vide, nada que fosse de uvas ou bebida forte, nem suco de uva o cara podia tomar. Meu irmão, era só isso que ele não podia beber. Era só isso. Não pode beber bebida forte, nem suco de uva. Ok? Cara, o resto está liberado. Está tranquilo? Tá. Qual é a primeira atitude dele? Quando ele ganha maioridade.
ele resolve querer casar. A primeira atitude dele ele entende a missão, ele fala, poxa, como é que eu vou chegar nesses filhos teus? Eu preciso arrumar um caso contra esses caras para a gente poder pegar eles. Vou casar com uma filha estéril. E eu quero te dizer, meu irmão, quando há propósito de Deus, a Bíblia fala que era da vontade de Deus, havia um propósito de Deus para isso. Quando é propósito de Deus, às vezes a gente não entende. Fulano, que ministério é esse que você escolheu? Coisa de doido, isso não é ministério para crente. Irmão, a Bíblia está cheia de coisas loucas. Eu vou te dar um exemplo de um ministério de um homem que você vai falar assim, não, isso não é ministério. Houve um profeta em que a sua missão era andar com as nádegas de fora por 3 anos. Aí você fala, que é isso, Deus? Deus deu essa missão. Jeremias tinha que andar com vestes mais curtas para poder pregar para o povo e dizer, assim está exposta a nudez de Israel. Todos os dias aquele homem tinha que fazer isso. Oséias teve que se casar com uma prostituta. Aos olhos humanos a gente não entende, mas havia um propósito. O que você está passando, a gente às vezes não entende, mas há um propósito de Deus naquilo que você está passando nesse momento. Deus não te esqueceu, Ele não te abandonou em tempo algum. Em todo tempo, Deus está cuidando de você. Há um propósito, Deus, naquilo tudo que tu viveu, tu fala assim, Senhor, não dá para entender que propósito é esse. Por quê? Mas há um propósito. E há um tempo para todas as coisas. O que você está passando não foi para te abandonar, é para te fortalecer. É para fortalecer teu caráter, mas você tem uma escolha de fazer. Ou você fraqueja e abandona, ou você segue em frente e obedece e diz, Pai, eis-me aqui, faz a tua vontade, só me mostra o que devo fazer. Sansão sai, resolve falar com seus pais, só que na sua caminhada, como eu disse, ele só entendia a missão. Sansão se esquece de coisas principais da sua vida. O que ele não podia fazer? Raspar o cabelo, tocar em coisas mortas, nem beber coisas fortes. E a Bíblia diz que, no capítulo 14, versículo 5, desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Primeiro, o que o camarada está fazendo perto de vinha, se ele não podia nem chegar perto daquilo? Mas sabe o que acontece com muitos de nós às vezes? É que nós achamos que somos super-homens. Meu irmão, tá aqui, andado igual jogador, caro, comigo não. Eu sou caro, eu sou a mulher de oração. Eu não vou dar esse modo. Mas para que tu vai andar lá perto? Quem estava lá perto? O leão. O que ele faz? O leão vem para cima dele, ele mata o leão. Até matar o leão, ok, ele se defendeu. Ele vai até a cidade, encontra a mulher, faz um negócio, vou casar com a tua filha dentro de algumas semanas. Vai embora. Na volta, tempos depois, quando ele volta para ter que se casar, ele encontra a carcaça daquele leão. É aquilo que chamou, até hoje me chamava a atenção. Como é que a Bíblia fala que, olha que coisa interessante, versículo 8, depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Primeiro, ele já estava no caminho, ele se apartou do caminho para ver o corpo, a curiosidade. O que é aquele leão que eu matei? O que aconteceu? Será que está lá a carcaça dele? Não tinha nem que chegar perto. Ele foi lá perto. E olha o que ele encontra. Eis que havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes o mel. E comeram
porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Eu fiquei naquela, Senhor, até hoje essa era uma dúvida de escola dominical. Falei, Senhor, mas eu sempre tive essa dúvida, mas nunca parei para pesquisar. E resolvi fazer a pesquisa. Eu falei, eu vou tirar um momento, vou fazer essa pesquisa. Porque a abelha é um animal mais limpo. Não faz. A abelha não vai para lugares assim. Só que aí a gente descobre que há um tipo de abelha chamada abelha abutre, que se alimenta de carne. É o único tipo, só tem 3 espécies desse tipo só. Eles vivem a maioria nos seus países tropicais. Se alimenta de carne e produz algo parecido com o mel. Está vendo como a escola dominical é importante? Não falte. Entendeu? Parecido com o mel. Parece que tem cara de mel, tem cheiro, mas não é. Tem muita coisa que parece ser um alimento bom para você, tem cheiro de coisa boa para você. Você toca, parece que é bom para você, mas não é. Porque é feito de coisa podre. Assim são muitos de nós, às vezes, que a gente acha que está se alimentando de algo bom no nosso dia a dia e está nos afastando da nossa missão, do propósito que Deus tem para a nossa vida, meu irmão. Cuidado com o que você está vendo, cuidado com quem você está conversando e o que você está falando, cuidado com o que você anda praticando, porque pode estar te afastando do propósito. Às vezes eu chego, não, a Bíblia me ensina, Márcio, que primeiro Deus, depois a família. Ok, mas também a Bíblia fala de algo muito interessante. Se eu não deixar pai, mãe, filho, esposa, esposo, por amor de Cristo, eu não sou digno dele. E aí? Contraditório? Não. Não é contraditório. O Senhor está dizendo o seguinte: eu tenho que cuidar da minha família? Sim, mas como eu cuido? Orando, ministrando a eles, cuidando deles, mas eu não posso me apartar da obra do Senhor, jamais. Eu não posso abandonar aquilo pelo qual eu fui chamado, nem fazer de qualquer maneira aquilo que Deus me chamou para fazer. Sansão, ele toma a atitude, ele vai, casa, e aí ele aproveita do seu erro e ele joga para os outros. Porque primeiro, ele já não podia ter tocado em coisa morta, muito menos comido de coisa morta. Ele vai e inventa uma charada. Continuando na história, para a gente poder avançar. Nessa charada ele vai e perde porque os seus ditos amigos, seus ditos 30 amigos que ele achava que tinha, enganam, ameaçam a sua esposa de queimar ela e a casa. Ele toma um prejuízo, mas ele também se vinga. E ali começa o problema, porque na verdade não era uma questão de vingança, mas se ele tivesse vigiado, ele não tinha nem tão pouco contaminado a sua família, mas ele contamina não somente a ele, mas até seu pai e sua mãe. Ele contamina outros. Continuando, no que ele faz isso, e ali começa a derrocada. Ele quer seguir com a missão. Vou destruir os filisteus. Eu fui chamado para isso, mas Salomão, na sua sanha, na sua vontade de destruir, o seu orgulho começa a destruir cada vez mais seu coração. Porque na hora que ele vai para destruir os filisteus, antes de fazer isso tudo, com a raiva que ele estava de tudo que ocorre, ele vai e se deita com uma prostituta. Comete outro pecado, porque ele é santificado. Passa-se dali, ele conhece outra pessoa, Dalila, e ali, meu irmão, é o problema todo, porque ela consegue extrair dele os seus segredos mais íntimos.
A ideia do inimigo da nossa alma é extrair o segredo mais íntimo do teu propósito com Deus. É destruir você de dentro para fora. É atrapalhar a tua caminhada. E se você se deixar levar pela hora da ira, pela hora da raiva, você fala aquilo que não deve falar. Sansão brinca com a sua força. Junto a Dalila, não, se me amarrar com os tendões frescos, eu fico paralisado. Não, deixa eu tentar. E olha eles aí vindo. Quebra, arrebenta os caras. Você me enganou. E tem gente, não vou dizer mulher, entenda bem, que aí eu estou generalizando. Tem gente que consegue atingir tão profundo dentro da tua cabeça, tão profundo dentro do teu coração, que você acaba por ira, ou para se livrar daquela situação, você acaba falando o que não deve. Estratégia do inimigo. Destruir a tua casa, destruir a tua família, destruir teu propósito, destruir teus sonhos. 2025 não é um ano de sonhar, meus irmãos. É um ano de viver o propósito de Deus. Você não está no tempo de ficar sonhando. Não vou sonhar, meu irmão. Quem está para sonhar, você tem que estar dormindo, tem que estar parado. Quem está vivendo o propósito, está andando, está correndo, está lutando, está combatendo. E aí? Você está sonhando ou está vivendo o propósito? O que você pretende fazer da tua vida esse ano? O que você pretende fazer da tua casa, da tua família? Sansão não vigiou, entregou o mais precioso que ele tinha. Para ele recuperar aquilo, meu irmão, ele teve que perder algo ainda mais precioso, a própria vida. E aí eu venho uma pergunta para nós. Para você viver o propósito, você precisa perder a tua vida, mesmo assim, só lá no final. Conheço tantos que ficam empurrando com a barriga. E não tem nem a barriga que eu tenho, irmãos. Mas fica empurrando com a barriga. O propósito, o chamado. Ah, tem tempo. Eu consigo fazer isso depois. Os dons e os talentos vão sendo jogados dentro do baú. Tem tempo, depois eu uso. Tem tempo, vai ficando. Quando você vai utilizar, já passou. Deus está chamando você, igreja, está me chamando a vivermos o seu propósito, a vivermos a missão que Ele nos deu, a nos colocarmos de pé, a nos colocarmos na posição, a praticarmos aquilo pelo qual fomos chamados, mas não lá na frente, é hoje, é agora. Não é para depois, porque o que Ele tem para fazer a partir de agora é aquilo que você está semeando. Sansão poderia ter semeado ali um tempo com Deus. Sabe o que me chama a atenção? É a oração de Sansão, meu irmão. Em todos os capítulos que eu vi, Sansão só resolve orar no final da sua vida. Só no final da sua vida é que ele resolve pedir a Deus direção, força, para que ele pudesse cumprir o propósito. Se lá atrás ele tivesse pedido orientação, Senhor, como devo fazer? Imagine um homem de força descomunal, ainda assim dirigido pelo próprio Deus. Faça isso. O que esse homem não teria feito em Israel? Aí eu trago para nós, porque a força que Sansão tem, nós temos também. Como assim? Deus te deu uma fé inabalável, para que você possa viver o extraordinário de Deus na tua vida. Deus te deu poder e autoridade para profetizar, para declarar a palavra rema sobre a vida de outras pessoas, para transformar pessoas, transformar vidas, transformar a sua vida. E o que você está fazendo? Está enterrando
teu chamado, está enterrando aquilo que você vieram para ter vivido. Ah, passou. Não! Começa de novo, se levanta, toma uma atitude, para de esperar. Ah, eu vou esperar. Eu sempre conto isso aqui na escola dominical. Minha esposa sabe da história. Tive um pastor muito amado, ao qual Deus falava com ele tremendamente. E por mais de 20 vezes o Senhor levantou profetas dentro da igreja, pessoas vinham de fora e entregavam para ele a mesma profecia. Gente que ele nunca pensou em conhecer. A ponto de vir um homem lá da Baixada Fluminense, no meio da tarde, sai da tua casa, pega o trem, vai até a igreja, que eu vou te mostrar. Lá tu vai encontrar um homem. Hoje não era dia dele estar lá, mas eu o enviei para lá e tu vai trazer essa palavra. E a palavra era a mesma: larga teu emprego. Eu, Senhor, vou te sustentar, não vai te faltar nada. O inimigo da tua alma está preparando uma armadilha e você vai cair se você não sair do teu emprego. Mas Deus já revelou, não podia ter cortado, sim, mas era a questão dele. Aquele homem caiu, exatamente como foi profetizado. Acabou o ministério. Ficou quase 5 anos fora, casamento destruído, lar destruído. Quando ele resolve se voltar novamente para Deus, e ali ele começa a caminhada de novo. Ele não quer ser um novo pastor novamente da minha igreja, não, só vou ajudar. Ele começa a crescer de novo, com palavra tremenda, cuidado, aquela tudo. Deus levanta pessoas. E um dia eu fui uma dessas que fui usada para ele. Cheguei, pastor, no dia do aniversário dele, Deus tem me incomodado a te dizer: escreve livros. O senhor tem andado doente, eu tenho visto. Escreve livros. Deus não vai te deixar faltar, até a tua saúde vai melhorar, pastor. Não vai te faltar recursos. Entreguei isso para ele. Ele chega para mim e ele me disse o que ele te disse para todos os outros profetas. Ele: Márcio, você não é o primeiro que me fala isso. Mais de 10 pessoas já me entregaram a mesma coisa. Eu falei: pastor, Deus está falando contigo. Mas ele me deu a mesma resposta que ele deu aos outros profetas da primeira vez: eu estou orando. Dois anos atrás ele veio a falecer. Não deixou um livro. Eu tenho os escritos dele salvos no meu celular e também lá nos e-mails, que eu fiz questão de guardar, coisas tremendas. Sabe o que isso me traz de alerta, meu irmão? Deus tem chamado pessoas para ministérios específicos aqui dentro. E você está enterrando o teu talento, está aí parado, porque você está deixando o tempo passar. E a pergunta é: para o que você foi chamado? Você não foi chamado para ficar sentado, você não foi chamado para ficar jogado de lado, você não foi chamado para ficar aí de braço cruzado, você foi chamado para viver uma promessa, foi chamado para viver um propósito, você foi chamado para sair do teu lugar e para começar a sacudir pessoas. Mas você está aí parado. E o cemitério está ficando cada vez mais rico. Centenas de livros, canções, palavras que poderiam, cartas que poderiam ter sido escritas para evangelizar e salvar pessoas. Eu gosto de lembrar de uma irmãzinha da nossa antiga congregação, a irmãzinha, a irmã Cláudia, ex-testemunho de Jeová. A irmã tinha boca, não falava. Quando chegava a irmã Cláudia, estava falando: pelo amor de Deus, não fala comigo, isso não. Se escondia em tudo, pastor. Mas sabe o que era interessante? Era a nossa maior missionária infantil.
Sabe por quê? Quando ela vinha de casa, ela trazia os 2 filhinhos dela, arrebatava umas 5, 6, 7, 8 crianças e trazia para ensinar na escolinha. Ela não tinha